Programa Entrevistas com Servos de Deus. A apresentação, Bruno Tagino. Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central de Tabuleiro do Norte, no anexo da igreja, que está completando 65 anos de história. E eu estou aqui ao lado do nosso querido amigo, companheiro, pregador Eduardo Galvão. A paz do Senhor, meu querido irmão, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Eu agradeço pelo convite e fico muito grato pela oportunidade da gente externar mediaticamente mais um pouco, né, do poder de Deus na nossa vida, na vida da igreja, e demonstrar algo que Jesus tem feito, né, através da gente como testemunho. Nos conte um pouco sobre a sua trajetória, como iniciou o seu ministério na palavra. Nos conte um pouco sobre o seu testemunho. Na verdade, Bruno, talvez eu tenha sido a terceira pessoa a conhecer a Jesus na minha família. Eu, desde criança, sempre tinha cultos na casa do meu avô. Ele não era evangélico, mas gostava de ouvir a palavra. E, por haver cultos lá, eu já vinha sendo evangelizado desde criança. Mas nunca tive um encontro real com Jesus. E isso veio acontecer há quase 15 anos atrás, na cidade de Mossoró. Em uma tarde, na casa do meu sogro, eu ainda me lembro, pastor Rocinaldo Souza, né, da Assembleia de Deus em Mossoró, sem esforço, sem pressão, me fez uma pergunta, que toda a humanidade deveria buscar alguém que o perguntasse isso. E ele perguntou se eu queria entregar a vida a Jesus. Naquela tarde eu não segurei o choro, certo? Eu não segurei o pranto. E de joelhos, chorando, eu fui tocado pelo Espírito de Deus e hoje estou aqui servindo a Jesus Cristo. Como foi a sua chamada na palavra? Bruno, com 2 meses, eu me lembro bem exatamente a data, 2 meses que eu havia me convertido, Deus usou uma irmã, certo? E eu lembro ainda como se fosse hoje. Ela dizendo, né, Deus falando através dela, que me usaria, me levantaria como um pregador da palavra. E desde então, eu busquei o interesse. Comecei a ler a Bíblia, a estudá-la, busquei a formatura na teologia, me aprofundar. E atrelado a isso, né, o não mais ou menos importante, a oração, certo? E o jejum, a busca a Deus. E com meses depois, né, eu comecei dando saudações e pregando em círculos de oração, em cultos de rua. Gostava muito de evangelizar. Ainda me lembro no bairro do Macarrão, em Mossoró, domingos pela manhã, junto com os amados irmãos do Centenário 1, a gente realizava cultos campais e, digamos assim, que eu era o pregador preferido deles. Sempre estava lá para dar uma palavra às almas necessitadas. Qual foi uma das suas maiores experiências no ministério? Algum feito sobrenatural que aconteceu ao longo desses anos? A gente já cuidou de igrejas em algumas cidades, né, no Rio Grande do Norte. Eu comecei dirigindo uma congregação no bairro do aeroporto, né, o Macarrão, em uma localidade chamada Quixabeirinha, certo? Dali eu passei para Baraúna, Areia Branca, e de Areia Branca vinha a Tabuleiro. E em todos esses lugares, né, eu dirigi igreja, pastoreei pessoas, e a gente expulsou demônio. Jesus batizou pessoas com o Espírito Santo através da nossa vida e ganhamos almas. Mas a minha maior realização, não desmerecendo quem ainda não conseguiu, certo? Porque eu acho que é um tempo de Deus para todas as coisas e algo específico, né? O maior feito, para mim, a melhor experiência foi ganhar a minha mãe para Jesus, sabe? Conseguir que ela também se decidisse a servir a Cristo e a seguir o Evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo. Para mim, isso foi o maior feito, porque diante do cuidado que eu tinha com as outras pessoas por fora, despertou algo em meu coração quando eu lembrei-me de Noé, que pregou para o mundo inteiro da sua época,
mas ele conseguiu salvar a sua família. Ninguém ali, além da família dele, entrou naquela arca, mas ele conseguiu salvar a família dele. E aquilo despertou algo em meu coração e me fez voltar aqui a Tabuleiro, a habitar novamente. E aqui eu consegui, levar minha mãe para a igreja, que até então não queria ir, certo? Se dizia muito católica, apesar que ela também nem ia na igreja católica. E consegui levá-la à igreja e lá ela se decidiu, o Espírito Santo fez a obra e ela decidiu a seguir a Jesus Cristo. Para mim, isso é o maior feito, a minha maior realização. Não que tenha sido eu, mas através de mim que Deus operou. E é uma promessa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tomou posse dessa palavra, semeou e colheu o resultado, né? A sua mãe aceitando a Jesus. Irmão Eduardo, queria que você encerrasse agora, deixando uma palavra, aquela que o Senhor direcionar para quem está nos assistindo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele disse que o combate é bom, certo? Mas não é fácil. Pregar não é fácil, porque pregar não é só subir no púlpito, proferir palavras de uma mensagem que o Espírito Santo lhe direcionou, lhe inspirou, ou você aprendeu, certo? Louvar também não é fácil, porque não é só subir lá e louvar. É o que acontece nos bastidores, é a luta, é a prova, é as privações, as perseguições, entre aspas, falando, que essa geração tendenciou a enfatizar, né, Bruno? Que o líder não dá oportunidade, que tem um irmão que tem inveja e tal. Eu não vejo isso como perseguição. Eu acho que perseguição sofreu a igreja primitiva, devorada por leões, sangrada, crucificada, queimada, entendeu? Os mártires, sim, foram perseguidos. Eu vejo isso como uma escola, certo? Porque um perseguidor, entre aspas, falando, eu não vejo alguém que queira destruir ou pará-lo, mas como alguém que Deus levantou para moldá-lo. Certo, Bruno? Porque o pregador, o cantor, o servo de Deus, ele além de ter uma vida embasada espiritualmente, ele tem que ter um controle emocional. Então ele vai lidar com vários tipos de pessoas no decorrer da sua caminhada. Pessoas que não querem vê-lo naquele ministério da pregação, pessoas que não querem ver Deus usá-lo. Então, isso para mim é uma aula, entendeu? Aquelas pessoas, elas são um instrumento de aprendizagem e de crescimento, certo? E a minha palavra, que estão iniciando, apesar que nesses últimos dias a gente vê pouca gente querendo seguir o ministério da pregação, do louvor, tem que se tornado escasso hoje, mas a minha palavra é perseverem, certo? Perseverem. A pregação, ela não só é no púlpito. O ofício do servo de Deus não é só no púlpito, certo? Seja você porteiro, cantor, pregador, a função que você tiver na casa do Senhor, na obra de Deus, faça com esmero, faça com afinco, sabendo que a recompensa vem de Deus. Eu não aguento mais, estou querendo parar. Tira a força da fraqueza. Há um estudo na psicologia, Bruno, que diz que quando o ser humano se esgota, certo? Quando ele já não tem mais força, se encontra esgotado emocionalmente ou fisicamente, ainda lhe resta 40% de suas forças. Então vai para cima, não desista. Parar não é problema. O problema é voltar para trás. Para, descansa, toma um fôlego, realinha a tua visão, mas não para. Não volta para trás, certo? Não desista. Independente de qualquer coisa, Deus te chamou, tu tem um chamado, tu tem um ministério, vai para cima. Persevera. Mas por que a minha liderança não te dá oportunidade? Se ela ainda não te dá oportunidade, é porque ainda não é o tempo de Deus. Eu lembro-me de Samuel como o maior exemplo de submissão ministerial. Para quem entende de Bíblia e tem um pouco de experiência com Deus, sabe que a voz de Deus, Bruno, ela é inconfundível, certo? E Samuel ouviu Deus chamando ele 3 vezes. Nessas 3 vezes, ele vai até Eli, porque ele escutou a voz de Eli. Então, a voz de Deus é a voz da sua liderança. No tempo de Deus, Deus usará alguém que ele colocou sobre você e vai te jogar. Vai te soprar, as portas vão se abrir, certo? E na 4ª vez, quando Samuel disse, quando o Senhor falar, diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Teu servo ouve.
eis-me aqui. É assim? Meus amados irmãos, quero aqui ser grato pela vida do pregador Eduardo Galvão, que esteve conosco, participando aqui do nosso programa. Deus continue te abençoando, meu irmão, a sua casa, a sua família, te usando como um pregador, um arauto na sua seara. Amém? E avisando que para esse mês de novembro as agendas estão abertas. A partir de novembro a gente está aí, né, tivemos uns dias de pausa por outros propósitos, mas estamos de volta, tá bom? Os que conhecerem o Bruno, é os que me conheceram, estiverem no zap do Bruno ou estiverem no meu zap, né, a gente está aqui para louvar e para cantar. Meus amados irmãos, esse foi mais um programa Entrevistas com Servo de Deus. Até o próximo programa. A paz do Senhor. Programa Entrevistas com Servos de Deus. Apresentação Bruno Tagino.